Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Arduino. No vídeo de hoje, um projeto que muita gente já me solicitou, que é o desenvolvimento de um menu com um display LCD, utilizando o Arduino. Desenvolvemos um projeto para essa galera e para todos que queiram um menu com display LCD. Segura aí! Antes de começarmos, convido vocês a conferirem a nossa loja wrkits.com.br. Acesse e confira. Você que gosta de sistemas embarcados e produtos com Arduino, confira os nossos produtos wrkits.com.br. Estamos aqui com o Isis Proteus, com o circuito já montado e funcionando. Vejam que eu sempre prefiro utilizar o microcontrolador ao invés de utilizar o Arduino em si, pois a ênfase deste curso é sempre o hardware. O ATmega 328P, que é um microcontrolador contido na placa Arduino Uno, Arduino Duemila 9, por aí vai, com as labels designando os pinos digitais 1 até o 13 e também os analógicos 0 até o 5. Esse é o processador do Arduino. E aqui do lado temos o circuito que vamos utilizar no vídeo de hoje. O display LCD, que já está conectado, utilizando as labels aqui no Isis. E a galera sempre me pergunta onde eu pego estas etiquetas, estas labels de ligação. Novamente aqui em Terminals Mode, você tem a Default, que é essa circular que eu normalmente utilizo. Você tem Input, você tem Output, Bidirecional, Power, Ground e Bus. Normalmente o que se faz é utilizar esta default para a maioria das ligações, mas se você utilizar entradas e saídas, pode utilizar estas outras. E aí você dá duplo clique, qualquer nome que você der, por exemplo AB, se você adiciona outra label com o mesmo nome, cuidando maiúsculas e minúsculas, estes dois pontos estarão interligados aqui no circuito. E aí o circuito fica bem mais elegante, bem mais bacana. Utilize sempre labels e barramentos aqui no Proteus, como já demonstramos. O LCD 16x2, o clássico display LCD, 2 LEDs com seus resistores de 220 ohms, limitadores de corrente e 4 botões. Este projeto aqui visa dar uma introdução ao menu em displays LCD para você que tem interesse, e o caminho para quem quiser aprimorar o projeto. Estamos exemplificando aqui especificamente 4 menus, mas você poderá, a partir deste código-fonte, adicionar quantos menus você quiser e com as funcionalidades que você quiser. Se você quiser adicionar mais botões no projeto, fique à vontade, barbadinha. Se você quiser adicionar mais menus, mais funções, fica a seu critério. Vamos ver primeiro o circuito funcionando. Vamos dar um play. Ele inicia com o menu 1, que eu coloquei data e hora, mas já veremos no código que essa data e essa hora são apenas demonstrativos. Eu não implementei um relógio e também um data logger no Arduino, mas você pode implementar. E avançando aqui com Boot Up, vamos para o menu 2, que mostra uma temperatura, que também estou utilizando de exemplo aqui no menu 2. Avançando de novo, temos acionar lâmpadas. O menu 3, ele faz uma função. Eu implementei uma função justamente para demonstrar para vocês como fazer isso. Pressionando o boot P, eu ligo o LED 1 e indica aqui L1 ON. Se eu pressionar de novo, OFF e desliga. Se eu pressionar o boot M, ligo o LED 2. Pressionando de novo, desliga. Ligo e desligo o LED que eu quiser. Mas qual a utilidade apenas de controlar 2 LEDs? Controlando LEDs, estamos setando uma saída do Arduino. Então você pode controlar as mais diferentes cargas com isso. Se ligar estas saídas em um driver para um relé, aproveitando, por exemplo, aquele shield de relé que já demonstramos aqui no curso, poderá controlar cargas maiores, como lâmpadas propriamente ditas, motores e entre outros. E aí fica a seu critério desenvolver a etapa de potência para este controle. Avançando novamente, temos o menu 4, que apenas coloquei WRKits escrito aqui. Se eu avançar mais uma vez, volta para o menu 1. O boot down
ele faz o caminho inverso dos menus. Vamos ver então como ficou este código para que você possa incrementá-lo e adaptar ao seu projeto da forma que lhe convir. Stop na simulação. Aqui está a ideia do Arduino, o código completo. Cada linha do código está comentada, dizendo o que essa linha faz. Todos estes arquivos estão para download na descrição do vídeo, então você pode fazer o download e utilizá-los sem problema nenhum. Vamos conferir aqui. A primeira coisa é a Liquid Crystal. Vamos incluir a biblioteca Liquid Crystal para trabalhar com o display LCD. Essa biblioteca já vem nativa na ideia do Arduino. Se já instalou a ideia do Arduino, já tem a Liquid Crystal. Depois um mapeamento de hardware com a diretiva define. E aí definimos o boot up como digital 12. Vejam aqui que eu coloquei a label D12, digital 12 para o boot up. O boot down, digital 11, o P, digital 10, o M, digital 9, e aí o lamp 1, lamp 2, na realidade são os LEDs aqui como demonstração, estão nos analógicos, analógico 0 e analógico 1. Mas como já demonstramos aqui em outras videoaulas, estes pinos analógicos podem ser setados como saídas digitais ou como entradas digitais no Arduino sem problema nenhum. E é o que implementamos nesse código para vocês. E aí, como as boas práticas da linguagem C ANSI determinam, temos o protótipo das funções. As funções auxiliares que vamos utilizar em nosso menu. A primeira função auxiliar é a Change Menu, que é a que faz a mudança de um menu para o outro. Disp Menu, que é que exibe o menu atual. Data hora, que é do menu 1, temperatura, que é do menu 2, lights, que é do menu 3 para acionar as lâmpadas, e o menu 4, que seria um menu genérico para demonstração. E aí, como sempre, se você quiser adicionar menu 5, 6, 7, com as funções que preferir, fique à vontade e fica a seu critério. E aí algumas variáveis globais. Variável menu, ela é a variável que armazena o número atual do menu. Já iniciamos ela com o valor 1, para assim que ligarmos o Arduino, aparecer o menu 1. Depois, variáveis set1 e set2, que serão usadas na função lights, para ligar e desligar as lâmpadas, ou acionar e desacionar as saídas digitais. Essas variáveis são do tipo char, de 8 bits, pois elas não terão um valor superior a 255, portanto, podemos declarar elas do tipo char. Obviamente, se quisermos ir até 255, teremos que declarar unsigned char para que ela compreenda apenas a faixa de números positivos. Aí já vem do conhecimento de linguagem C. Boolean são 4 variáveis que podem receber os valores de 0 ou 1, a tBootUp até o tBootM, que são flags para armazenar o estado dos botões. Estas variáveis utilizaremos para armazenar quando o botão for pressionado, e aí controlar a lógica para evitar o uso de funções de delay aqui em nosso código. Depois disso temos o hardware do LCD. Com a função Liquid Crystal, designamos um nome para o objeto LCD. No caso aqui eu defini o nome DISP. Você pode colocar o nome que você quiser, este nome você utilizará para as funções especiais da biblioteca LCD. Abre parênteses e determina os pinos de ligação. Eu determinei aqui que no pino 7 seria o RS, 6 o Enable e 5 até 2 os 4 bits de dados, que é o que você está vendo aqui no ISIS. O D7 está no RS, o E está no D6 e do D5 ao D2 é o barramento de dados do display. Ele sempre segue essa sequência. Se você quiser modificar os pinos do Arduino, pode modificar sem problema nenhum. Depois vem as configurações na Void Setup. E aqui já chamamos o nosso objeto DISP,
que é o mesmo nome daqui, ponto .begin 16.2, pois estamos utilizando um display de 16 colunas por 2 linhas. E aí com um laço for e uma variável de iterações, que começa em 9 e incrementa em 1 até que seja menor do que 13, setamos como entrada e acrescentamos pull-up nos 4 botões, que são os 4 botões aqui. Com esse laço for, poupamos linhas aqui no código, pois não precisamos colocar pmode 9 input pull-up, pmode 10 input, colocamos apenas esta função, chamamos pmode uma vez, colocamos i, que são as iterações, e passamos ela de 9 até 12, pois estamos testando aqui até que seja menor do que 13. Com isso, configuramos aqui 9 até 12 como entrada e já com resistor de pull-up interno do Arduino, para poupar componentes externos no nosso hardware. Depois, as duas lâmpadas como saída, lamp 1 e 2, e inicializamos as 4 flags em 0, que vão armazenar o estado dos botões. E também iniciamos os 2 LEDs desligados com digital write lamp 1 low, lamp 2 low. E aí vejam como é bacana utilizar funções na linguagem C, que no nosso loop infinito, que é a void loop, tudo que estamos fazendo é chamar a change menu e chamar a disp menu. Apenas isso. O resto, todo o código está desenvolvido abaixo da void loop, que são as funções auxiliares. Nas funções auxiliares, começamos com a change menu. Na change menu, vamos mudar o menu. Portanto, vamos testar os botões up e down do nosso circuito. A primeira coisa a fazer é testar se foi pressionado, portanto, if, e aí esta exclamação aqui designa o teste se a leitura digital read, do botão up, for igual a 0 por causa da exclamação. O que vamos fazer? Vamos setar a flag de controle deste botão. tboot up igual a 1. Se a leitura digital do botão down for igual a 0, vamos setar a flag do botão down, colocando ela em 1. Com isso, implementamos a lógica que temos que pressionar o botão e aí soltá-lo para executar a tarefa que queremos, pois os testes seguintes são se a leitura digital do botão 1 for igual a 1, ou seja, o botão foi solto e a flag está setada, 2 ex-comerciais e tboot up. Quando soltarmos o botão, ele primeiro limpa a flag novamente para uma nova leitura e efetua as seguintes tarefas, que é disp.clear para limpar o display LCD, e incrementa a variável menu. Apenas isso. E aí testa if menu maior que 4, menu igual a 1. Esta linha aqui é para que consigamos voltar se estivermos no menu 4, pressionamos de novo e soltamos, ele passa para o menu 1 e assim por diante. O mesmo ocorre para o boot down. Se o boot down foi solto e sua flag está setada, limpamos a flag do boot down, limpamos o display LCD e decrementamos menu. Se menor que 1, voltamos para o 4. Com isso, temos a rotação entre os 4 menus. E você pode implementar para quantos menus quiser, só precisa aumentar aqui a lógica, sem problema nenhum. E essa é a função que muda o menu, change menu. Depois a função disp menu, que é a que vai mostrar qual menu está selecionado e também é que vai chamar a função de cada menu. Primeiro temos um switch na variável menu, que está sendo controlada pela change menu. E aí case 1, chamamos a função de data hora, que é do menu 1. Case 2, chamamos a função de temperatura, que é do menu 2. Case 3, a lights, que é do menu 3. E case 4, menu 4, que é do menu 4.
e você adiciona quantos menus você quiser. Pode colocar case 5, case 6 para menu 5, 6 e assim por diante. Por isso que eu comentei no início que esse código dá aquele caminho para você desenvolver projetos ainda mais bacanas com esse conhecimento. E aí, galera, é só desenvolver a função para cada menu. E, novamente, vejam como o desenvolvimento de funções em linguagem C facilita os nossos códigos. Se você quiser, por exemplo, colocar a temperatura no menu 1, você só precisa chamar a função temperatura em case 1 e coloca a função data-hora no case 2. Fica barbadinha de modificar, de atualizar o seu menu com essa estrutura de código. E aí em data-hora não tem segredo nenhum, eu apenas coloquei cenograficamente aqui uma data e uma hora, disp print, que ele imprime no display, e antes do print temos que setar o ponto em que queremos imprimir a frase com set cursor. Primeiro setamos 0 e 0, que posiciona o cursor na coluna 1 e linha 1. Vejam que cada linha do código está comentada aqui do lado, tudo que o código faz, então fica bem mais fácil de você entender depois que fizer o download e dar uma lida. Linha 1, coluna 1, ele imprime data e hora. Linha 1, aliás, coluna 1 e linha 2, ele demonstra essa data e essa hora fixas. E aí percebam que se você quiser, nesta função aqui você pode desenvolver um relógio que mostre a data e a hora e funcione corretamente. Eu estou aqui utilizando apenas uma frase estática para exemplificar. O mesmo vale para a temperatura. Você pode utilizar outro projeto nosso que é termômetro com LM35, que já demonstramos aqui como fazer com Arduino, e a partir disso desenvolver dentro dessa função temperatura a função que realmente mede a temperatura ambiente. E aí vai demonstrar, apenas chamando ela, já demonstra no display LCD. Então vejam que com esse código você pode implementar diversas funcionalidades de forma bem simples, apenas acrescentando as funções aqui que são chamadas. A função lights em si eu implementei uma função que realmente funciona aqui em nosso projeto, não é cenográfica. Primeiro imprimimos a frase acionar lâmpadas e aí vamos testar os botões boot P e boot M, que são esses dois aqui. Se o boot P pressionado, ou seja, igual a 0, sua leitura digital for igual a 0, setamos a flag dele. Mesma lógica dos outros. E o mesmo vale para boot M. Se o boot P foi solto e a flag está setada, limpamos a flag para uma nova leitura, incrementamos aquela variável set1. E com isso, testamos set1, se maior que 2, volta a ser 1. Toda vez que eu pressionar e soltar o boot P, set1 fica valendo 1, depois 2. 1, 2, fica trocando. E aí fica barbada de utilizar um switch aqui, e aí caso 1 e caso 2, que foi o que fizemos. Imprimimos o L1 ON para indicar que a lâmpada 1 está ligada, no caso 1. E com Digital Write colocamos em nível alto o A0, para de fato controlar esta saída, acionar essa saída. No caso 2 ele imprime L1 OFF e aí colocamos em Low o lamp 1 para desligar a saída. E exatamente a mesma lógica foi implementada em boot M, só que para a variável set2 e aí imprimimos L2 ON, setamos a saída lamp2, que está aqui, que é A1 do Arduino, ou então desligamos ela no caso 2. E o menu 4 só imprime a mensagem menu 4 e aqui no caso WRKits. E aí eu coloquei ainda comentário que você pode acrescentar quantos menus você quiser. Então o código é esse, está todo comentado para você entender bem. Eu sugiro que você faça esse download, dê uma lida em linha por linha e analise tudo que ocorre aqui e veja o quão bacana é utilizar funções na linguagem C, como sempre estamos incentivando. E agora, chega de teoria, vamos testar isso aqui na prática e ver se funciona de verdade.
Venha comigo! E aqui está o nosso circuito montado, galera. Dessa vez eu fugi dos jumpers tradicionais do Arduino e utilizei apenas o fio rígido. Dá um pouco mais de trabalho de fazer as ligações, mas vejam que a montagem fica mais elegante assim. E muita gente me pergunta quais são os fios que eu utilizo. Estes fios aqui rígidos, e por incrível que pareça, é aproveitado de desmanche de aparelhos de som antigos. Portanto, fique sempre de olho na sua sucata. O nosso menu está aí. O LED 1 e o LED 2, que representam as nossas lâmpadas, você pode, ao invés de utilizar um LED, utilizar, por exemplo, um relé. Inclusive o shield de relé que já ensinamos você a montar aqui nesse curso e com isso acionar cargas mais pesadas a partir da seleção do menu. Lembrando que são só ideias que demos para vocês implementarem em seus projetos. Vejam, quando eu pressiono o botão de up, ele avança para o quarto menu, pois estávamos no terceiro. Pressionando novamente, temos o menu que representa a data e hora. Mais uma vez o menu 2, que é a temperatura de 25 graus Celsius, que colocamos como exemplo. E se avançar de novo, chegamos ao menu 3 de acionar lâmpadas. Botão down, pressiono e ele volta os menus. E é um detalhe de utilizar aquelas flags para gravar os estados dos botões é que pressionamos o botão, então só quando soltamos ele é que ele efetua a ação. Essa é a diferença de programar dessa forma. Menu 3 acionado, se eu pressionar aqui, desligo a lâmpada 1, pressionando de novo eu ligo e temos a indicação visual aqui no display. Pressionando este botão aqui, o da direita, a lâmpada 2 liga, se eu pressionar de novo, ela desliga. E aí eu deixo a configuração que eu desejar e posso avançar nos próximos menus, que ele mantém assim. Aí está, estamos com o Arduino Uno aqui na protoboard e alimentando ele com 5 volts da fonte de bancada, diretamente ligado aqui ao terminal de 5 volts do Arduino. Beleza, galera, mais uma ideia de projetos para vocês. Circuito e projeto que muita gente havia me pedido e me solicitado. Está aí mais uma videoaula do curso de Arduino aqui do WR Kids Channel. Esse foi mais um vídeo do seu curso de Arduino aqui no WR Kids Channel. Agora clique em gostei, compartilhe com todo mundo que isso nos ajuda pra caramba. Não deixe de favoritar este vídeo e conferir todos os nossos vídeos semanais. Aqui tem vídeo todo dia. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Nos siga em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Vine, Snapchat e muito mais estão todas aparecendo aqui embaixo para você. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo e também comente o que está achando de nossas videoaulas. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima!